Gente, graça e paz, tive que mudar o ambiente. Lá em cima estava dando muito vento, porque eu moro num andar muito alto. E aí estava mexendo muito o celular, estava com medo de não entregar uma estabilidade boa para vocês em relação ao vídeo, tá? Mas estamos aqui, mudei de ambiente, nada vai parar a gente. E eu quero falar hoje sobre algo muito importante. Não vai ter o quadro, tá, gente? Então eu vou usar o meu computador aqui, que está na minha frente. Vai ficar melhor aqui pra gente. Olha só. A gente vai falar sobre algo muito delicado que é a pornografia. Wilson, pornografia, cara, é complicado. É complicado, tanto para homem quanto para mulher. Temos dados, né, que mais de 83% de homens que se intitulam como cristãos são viciados na pornografia. Então se imagina, 83% dos homens que dizem que são cristãos estão perdidos na pornografia. Imagina quem não é cristão. Então, hoje eu quero trazer para você alguns tópicos bem importantes e também quais são as causas. Provavelmente você sabe as causas porque você está vivendo as consequências da pornografia, se você assiste a pornografia ou não. Se você assiste, vai ter, né? Se você não assiste, glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Primeiramente, Provérbios 4, 23. Lembra qual foi quando eu falei que do coração procedem as fontes de vida? Exatamente. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Se eu sou um consumidor de pornografia, me diz, do que é que meu coração vai ficar cheio? De coisas ruins. Não tem como. Lembra que para eu guardar o meu coração, a pureza do meu coração, eu tenho que cuidar com o que eu vejo e com o que eu ouço. Então, se eu ouço lá, gente, essa aula vai ser bem uma linguagem bem direta com vocês, tá? Então, tu ouve lá a mulher gemendo, o cara gemendo, isso acontecendo, aquilo acontecendo, e você, os seus olhos fixos lá no sexo deles. Você tem noção? Você tem noção o quanto isso vai pro teu coração? E me diz que vida que vai sair disso. Qualquer pessoa no nível de consciência vai pensar, pô, realmente não tem como extrair algo bom de quem consome pornografia. Ou da pornografia em si. Não tem como. Então, pureza do seu coração. Guarda o seu coração, cara. Guarda o seu coração, mulher. Não deixa isso tomar conta da sua vida. Se você continuar assistindo isso, assistindo a pornografia, se masturbando, sendo movido por isso, você vai acabar com a sua vida, você vai acabar com o seu coração. E o seu coração ele vai refletir lá fora quem você é, através das coisas que você está assistindo. Então, quando eu falo em Provérbios 4, 23, eu digo, olha só, sobretudo, guarda o seu coração. Não deixe os seus olhos verem isso, não deixe os seus ouvidos verem isso também. Isso acaba com a sua vida. Tem muitos amigos meus que são perdidos na pornografia e tipo assim, me dá pena deles. Porque a gente vai falar sobre isso, mas o relacionamento deles não é saudável, a vida deles não é saudável, vida financeira sempre decaindo, nada dá certo, o cara não tem ânimo para nada, o cara quer ficar aprisionado, o cara sente uma vergonha, uma culpa absurda. Então, eu quero dizer para você, não viva com isso. Wilson, mas eu sou viciado. A gente já vai conversar sobre isso. Você vai desviciar desse negócio rapidinho, tá bom? Provérbios 16, 27 diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A imoralidade é a pornografia, é o sexo antes do casamento. Você está pecando contra o seu próprio corpo, você está fazendo mal para você mesmo. Então, eu quero que. Desculpa, gente. Isso está em 1 Coríntios 6,18. Provérbios 16, 27. O homem vil cava mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. A consequência do pecado sexual. Se você peca sexualmente, você peca contra o seu corpo. Você peca sobre os seus próprios lábios. Você peca sobre a sua própria vida. Então cuida disso. Cuida disso. Wilson não tem controle, já virou vício. A gente vai resolver isso. Só estou te dando aqui, ó, a direção. Domínio próprio. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Se você não consegue segurar sua mão fora das suas calças, se você não consegue segurar o seu órgão longe de pessoas que não seja sua esposa,
você não tem domínio próprio. E a pessoa que não tem domínio próprio, ela não tem domínio próprio na palavra, ela não tem domínio próprio numa vida espiritual com Deus. Tu entende que a pessoa que não tem domínio próprio, ela não consegue dominar nada na vida dela, ela não domina a vida financeira, ela não domina a vida emocional, ela não domina a vida espiritual, ela não domina os relacionamentos, ela não domina a vida empresarial dela. A pessoa que não tem domínio próprio, ela não consegue dominar nada da sua vida. E eu sinto lhe dizer, se você não consegue dominar nada da sua vida, me diz por que é que você está vivo. Me diz. Lembra do princípio que lembra da aula que a gente falou sobre identidade? Me responde, por que você está vivo? Lembra lá o que eu falei para você? Se eu te chamar de mentiroso, qual vai ser a tua resposta? Vai ficar bravo? Se eu falar agora para você, por que você está vivo? Você vai ficar bravo ou vai falar para mim? Eu tô aqui por um propósito, eu vou cumprir, eu vou me libertar dessa pornografia, desse vício maldito e vou cumprir meu propósito. Essa tem que ser a tua resposta, tá? Então, gente, domínio próprio. A pessoa que ela não domina a própria mão, as próprias palavras, pensamentos é um pouco mais difícil, mas eu tenho que te dizer que dá, tá? Quando a gente é preenchido pela graça, pelo Espírito Santo, quando Jesus habita o nosso coração e Jesus movimenta nossos pensamentos, a nossa mente, e como Provérbios eu falei na aula de identidade, tudo aquilo que a gente pensa, a gente é. Quando a gente começa a pensar coisas ao nosso respeito, coisas boas, a gente acaba dominando, tendo domínio próprio dos nossos pensamentos, a ponto de pensar apenas coisas boas a nosso respeito, a respeito das outras pessoas, a respeito da nossa vida com Deus, a respeito do nosso relacionamento. Mas domínio próprio, se você não tem domínio próprio, você é como uma cidade derrubada, que não tem muros, que está livre para qualquer invasor chegar. Então, se você não tem domínio próprio e a tua cidade está sem muro, está sem proteção, qualquer invasor vai chegar. O álcool, a pornografia, a masturbação, o cigarro, o narguile, as fofocas, as mentiras, os pecados de estimação que a gente acaba sempre dando ênfase a eles, né? A gente sempre acaba praticando eles todos os dias. Mateus 5,28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Isso aqui é forte, porque hoje eu tenho que te dizer uma coisa. A primeira olhada, ela é inevitável, você vai olhar. Mas a segunda já é pecado. Se você olhou, passou uma mulher na sua frente, a mulher é bonita, você olhou uma vez, passou, olhou duas, olhou três, aí você está cometendo pecado. A partir do momento que você olha ela uma vez, porque ela passou na sua frente por uma coincidência, ou passou do seu lado e você olhou, você não olhar mais é você tendo domínio próprio dos seus olhos. Porque a palavra diz, é melhor você arrancar um braço e entrar no céu sem um braço do que entrar no inferno com os dois pecaminosos. Então, assim, não olha. O quanto de gente... quer olhar para um cara ver se ele tem domínio próprio ou não? Passa na rua, deixa... Lá do outro lado tá passando duas mulheres. Olha lá, todos os homens que vão ficar... Os homens fazem isso aqui, ó. Para olhar. Um homem cristão, um homem que tem posicionamento, o princípio da maturidade que eu falei sobre posicionamento, o cara que tem o posicionamento, eles têm domínio próprio. Porque o domínio próprio vai fazer com que ele entenda que se ele olhar duas vezes já é pecado, mas se ele olhar uma não tem problema nenhum, porque acontece. Mas eu quero que você entenda que a partir do momento que nós olhamos a mulher fazendo sexo com outro cara na pornografia, a gente já está cometendo adultério com ela, mesmo sem ter o ato. Só no pensamento. É isso que Mateus 5,28 está dizendo para você. Então, hoje, se você olha duas vezes para uma mulher, três vezes, você já consegue automaticamente visualizá-la de tal maneira a ponto de imaginar transando com essa mulher. Você com um homem, ou com um homem, a mulher, enfim. Então eu quero que você hoje tenha consciência disso e comece a buscar domínio próprio. E Wilson, como é que eu busco domínio próprio? Cumprindo com os princípios que nós falamos até agora. O princípio da palavra, o princípio da maturidade, o princípio da evolução espiritual é muito importante para que você tenha domínio próprio. E Wilson, como é que eu me curo da pornografia? Como é que eu tiro isso da minha vida? Confessando. Confessando. Wilson, mas eu não vou confessar, isso é vergonhoso. Sim, é vergonhoso. A gente vai entrar nesse assunto. Mas a confissão te liberta. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. Então, se você está encobrindo a sua transgressão de pornografia, masturbação, mentira, fofoca, qualquer pecado que seja, não só a pornografia, você nunca vai prosperar.
você nunca vai cumprir com o princípio da evolução espiritual e vai continuar evoluindo. Você nunca vai fazer isso. Mas o que confessa, mas o que as confessa e deixa elas alcançará a misericórdia. Então, se você confessa, busca ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um líder, de um pastor, você deixa elas, confessa para eles e eles te ajudam a deixar, porque eles vão te ajudar, eles vão te orientar, você alcança a misericórdia, Deus te perdoa e você começa a prosperar. Você vai começar a prosperar porque quando você larga um vício, quando você larga aquilo que está prejudicando a sua vida, provavelmente tudo ao seu redor vai mudar e você vai começar a ter resultados bons, tá bom? Impactos negativos. Qual é o impacto negativo da pornografia na minha vida, Wilson? Desconexão emocional. Você que é casado e vive na pornografia, o teu relacionamento é superficial, porque você vai comparar aquele ato sexual com o ato sexual que você tem em casa. E o ato da pornografia, o ato do sexo na pornografia é totalmente diferente do que tem em casa. Até porque eu sou um cara casado. Eu e a minha esposa, nós entramos em acordo até no sexo. Se nós não estivermos em acordo, é estupro. Se nós não estivermos em acordo, estivermos fazendo coisas fora do que nós se sentimos confortável, a gente está saindo fora do propósito do casamento. Então eu quero dizer para você, quando você tem usufrui da pornografia, a desconexão emocional, ela reduz os laços emocionais saudáveis, torna os relacionamentos mais superficiais e menos satisfatórios. O teu casamento vai ser menos satisfatório e mais superficial. Você vai estar lá transando com outra mulher, vai estar pensando com a cabeça lá na pornografia, vai estar pensando no ato sexual. Talvez você faça sexo com a sua esposa só pensando naquele vídeo que você assistiu de manhã. Então, o teu relacionamento se torna superficial e se torna muito menos prazeroso. Uma das coisas negativas também da desconexão emocional é a questão de você se desconectar das pessoas, se desconectar dos relacionamentos reais e se desconectar emocionalmente. Você se desconecta de tal maneira a ponto de perder sua identidade, ficar sozinho, e aí vem. Quando você fica sozinho, a palavra diz, é melhor dois do que um. Se você estiver sozinho, você fica mais fácil para o diabo te devorar. Você fica mais fácil para os vícios, você fica mais fácil para aquilo que vem para destruir a sua vida. É da mesma maneira que você não tem domínio próprio. A tua cidade está sem muro. Qualquer invasor vai entrar. O invasor vai entrar na sua vida se você estiver sozinho. Você tem que buscar ajuda, você tem que confessar esse teu pecado. Confessar o pecado é a coisa mais libertadora do mundo. Quando você confessa algo, você tira o peso que está nas suas costas, você transfere para aquela pessoa te ajudar. Hoje você pode sim falar para Deus, Deus, me perdoa, eu confesso meu pecado à pornografia. Eu me arrependo. Tudo bem, se arrependeu. Agora vamos ter a metanoia, mudança de mentalidade para a gente conseguir para isso não fazer mais parte da sua vida. Você vai confessar para Jesus, é claro, mas você tem que confessar para outra pessoa também. Para aquela pessoa te dar o apoio, o suporte. Ah, Jesus não vai dar? Jesus vai dar, mas Deus está falando para você confesse para outra pessoa também. Isso vai ser essencial para a sua mudança de mentalidade e para que você se livre dessa pornografia, dessa maldição que atrasa a sua vida. A pessoa que ela vive a pornografia, ela não só vive, mas ela pratica a pornografia em si ali, ela tem um sentimento de culpa e de vergonha toda vez que ela assiste. Ela vai lá, ela assiste, ela se masturba, ela volta e ela se sente culpada, com vergonha. E aí ela não consegue nem orar. E é exatamente isso que o diabo quer. Que você, a partir do momento que você praticou pornografia, você não consiga orar, porque você tem vergonha e se sente culpado. Mas Jesus já lavou todas as nossas culpas. Você está dizendo então que eu posso assistir pornografia, me masturbar e depois pedir perdão para Deus e tá tudo bem? Sim, se você não voltar a fazer. Mas se você voltar a fazer e cometer o mesmo erro, aí fica complicado, né? Aí você tá zombando de Deus. E de Deus ninguém brinca, né? De Deus ninguém zomba. Então, a partir do momento que você pede perdão, Deus me perdoa pela pornografia, eu vou lá e faço de novo, eu tô zombando dele. Tô zombando do que o filho dele fez por mim. Isso é pesado, gente. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, ele lavou os nossos pecados. Se eu cometi aquele pecado uma vez, tudo bem, Jesus me perdoa. Mas se eu voltar a cometer o mesmo erro, aí Jesus vai falar, você tá tirando com a minha cara, né? O que você tá fazendo para mudar?
Nada, você não confessou o teu pecado, você não pediu ajuda, você não buscou um psicólogo, você não buscou um terapeuta, você não buscou comprar o projeto Provérbios para entender isso. E aí Deus vai falar, olha só, eu vou sempre te perdoar, mas o fato é que você vai ter que colher as consequências de todos os seus atos. Então eu quero que você entenda isso, que vai ter consequência se você não confessar e ficar sozinho. Não pode ficar sozinho, tá bom? A culpa e a vergonha, ela também afeta a sua autoestima, porque você se sente um lixo, você se sente uma nojeira, você se sente a pior pessoa do mundo. Porque depois que você goza, depois que você joga para fora o prazer momentâneo que você acabou de satisfazer, aquele prazer é na hora, e depois você se sente um lixo. Você se sente um lixo, parece que um peso entrou nas suas costas assim, ó, e acabou com a sua vida. Então eu quero que você entenda que não dá para viver assim. Muita gente não tem identidade ativa porque vive na pornografia e a autoestima tá baixa. E aí não só a autoestima, mas nível de testosterona, tudo muda. E aí você acaba não tendo coragem, vontade de fazer nada, absolutamente nada. No aspecto material, onde que a pornografia atinge a minha vida, Wilson? No financeiro, muitas pessoas assinam, muitas pessoas pagam garotas de programa, muitas pessoas acabam tendo muitas despesas por conta dessas porcarias e acabam tendo problema na financeiro. A perda de produtividade, o consumo da pornografia frequentemente consome tempo precioso que poderia ser investido em trabalho, estudo e desenvolvimento pessoal. Muita gente não vai comprar o projeto porque eu falo sobre pornografia, porque ela não quer reconhecer aquele erro. Ela não quer reconhecer, ela não quer largar aquilo. O tempo que ela levaria para assistir todos os princípios, as aulas bônus, fazer o pagamento que ela fez, ela está pagando por um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento espiritual, emocional, ela está lá se masturbando agora. Porque ela tem medo daquilo, ela tem medo. A pornografia faz você perder a produtividade, faz você perder a autoestima, faz você perder os passos que você tem que dar para a mudança. Por quê? Porque os seus neurônios estão queimando todos os dias, gente. Eu vou falar algo muito forte que Deus me revelou agora, mas eu vou deixar um pouco mais para o final. Você não pode assistir aquilo achando que aquilo é a melhor coisa do mundo. Eu sei que você sabe que não é. Eu sei que você sabe que aquilo é errado, mas você está num vício e você não consegue sair daquilo. Mas eu quero que você entenda que a partir do momento que você está... Vou falar agora. A partir do momento que você está assistindo duas pessoas transando, ou uma mulher e vários homens, você está acabando com a identidade daquela pessoa. Porque você está participando daquilo, de uma imoralidade sexual de pessoas que Deus criou. Aquelas pessoas são seus irmãos em Cristo, independente do que eles fazem ou não. São seus irmãos em Cristo. E se você está compactuando com aquele ato, você faz parte do pecado deles, da imoralidade deles. Não só isso, mas você também faz parte de um ecossistema que vive disso, que vive isso todos os dias. Então eu quero que você saiba que a partir do momento que você compactua com pornografia, você está compactuando com a destruição da identidade daquelas pessoas e também está compactuando com a imoralidade sexual deles, por mais que você não esteja no ato. Então, isso é muito forte, você tem que colocar isso no seu coração. Quando você pensar em fazer, pensar em assistir, fala, pô, mas eu vou estar compactuando com aquele ato, eu vou estar praticando imoralidade sexual, eu vou estar desagradando o coração de Deus, eu vou estar quebrando com a minha vida, eu vou estar acabando com a minha vida por conta dessa porcaria. Então, quando você tiver esse pensamento, claro, esse pensamento tem que ser diariamente, tá, gente? Porque se você não tiver constância nesse pensamento nunca vai dominar sobre a sua vida. E esse pensamento tem que dominar para que o domínio próprio também seja ativo na sua vida e você consiga segurar as mãos fora das calças. Ou sexo antes do casamento, porque eu não estou falando só de pornografia em si, eu quero enfatizar também a questão do sexo antes do casamento. Não pode. Vai acabar com a sua vida financeira. Quando você faz sexo antes do casamento com alguém, quando você contrata uma garota de programa, quando você faz algo fora do casamento, a conexão emocional, porque Deus fez duas pessoas para se tornarem uma. E elas só se tornam uma quando elas consumam o ato sexual. Então, quando é consumado o ato sexual, as pessoas passam tudo aquilo que tem do passado de trauma e crença uma para as outras.
Quando eu tive sexo com a minha esposa depois do casamento, tudo aquilo que eu tenho passou com ela e a gente se uniu, veio um só, se tornou um só. Esse foi o pacto emocional que selou a nossa vida sexual. E a partir disso, nós buscamos fazer a escola de cura, buscamos fazer um monte de coisa para quebrar todos os traumas e crenças. A minha esposa é virgem, casou virgem. Então ela não tinha relacionamento sexual com outras pessoas. Então ela não me passou nada de trauma ou de outras pessoas que ela se envolveu. Já eu tive um casamento, então eu tive que me libertar disso. Então eu quero. Imagina pessoas que transam todo final de semana. Olha o quanto de carga emocional, trauma, crença que ela está trazendo para a vida dela. Por isso que ela reclama que a vida dela não vai para frente. Por isso que ela reclama que as coisas não funcionam. Por isso que ela sente um peso que ela não sabe dizer de onde é. Por quê? Porque ela está traindo todos os tipos de traumas e crenças emocionais de uma pessoa que ela tem tido relação sexual. Então eu quero que você entenda que quando Deus fez dois para se unir e ser um, a matemática de Deus é diferente, né? Dois, um mais um, não é dois, é um. Então eu quero que você entenda que a pornografia, o sexo antes do casamento, atrasa muito a sua vida. Você não pode, de jeito nenhum, fazer isso. Quando você, Wilson, mas eu tô casado há 10 anos, eu tô morando junto há 10 anos. Cara, cadê a responsabilidade de assumir essa mulher num papel? Quando você compra um carro, você passa o carro pro teu nome ou deixa no nome de outra pessoa? Você tá dando mais valor pro teu carro de passar pro teu nome do que pra mulher que você tem? Então, que hoje, mas eu tô namorando e eu tô fazendo sexo. Deixa eu te falar, quando você casar, a sua libido que tá no namoro, ela vai descer. E você vai ter que lutar para ter sexo com a sua esposa no casamento. É isso que vai acontecer. Escuta o que eu tô te falando. Se você fazer sexo antes do casamento, quando você casar, você vai colher todas as consequências do sexo antes do casamento. Você não vai prosperar, você vai demorar para prosperar, então você vai ter que se libertar de tudo aquilo, vai ter que pedir perdão, vai ter que passar por um processo de cura, e aí você vai começar a prosperar. Mas aí você vai ter que lutar pelo sexo no teu casamento. Porque vocês tiveram tanto antes do casamento, que é fora do casamento, que não tem que ter, que quando vocês casam, vocês não têm. Por isso que muita gente trai, por isso que muita gente faz coisas que não devem fazer. Porque transaram tanto que foi no namoro. Quando casa, perde a vontade. E mas a culpa é da esposa, a culpa é do marido. Não, a culpa é de vocês dois que fizeram sexo no casamento. E aí a pessoa trai. A pessoa vai lá, ela busca, não tenho sexo em casa, vou buscar em outros lugares. Aí vem o adultério, vem um monte de coisa, e a pessoa entra num ciclo vicioso. E ela vai ter que colher também a questão da consequência do adultério, vai ter que colher, acabar com a família dela por conta do adultério, vai ter que. Então, você entende a bolha que é que as pessoas estão entrando? E vou te dizer, começa pela pornografia. A pessoa começa na pornografia. Aí tem casais que assistem pornografia para poder transar. E isso que eu tô te falando é um dado concreto, gente. Imagina o quanto a vida desses dois está quebrada, está, assim, emocionalmente falando. Talvez materialmente não, tão ricos, estão na rede social, tá tudo feliz, mas emocionalmente os dois estão sem identidade e um dia vai bater. O peso dessa consequência vai bater, o peso dessa falta de responsabilidade vai bater, eles vão falar, caramba, o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? É tudo consequência daquilo que vocês fizeram antes. Então, gente, não abra a porta para pornografia. Não abra a porta para masturbação. Não abra a porta para essa vida. Porque isso vai acabar com a sua vida. Tá? Vai acabar. Porque a pornografia abre portas para o adultério, abre portas para o sexo antes do casamento. E se tiver sexo antes do casamento, quando você casar, você não vai transar, porque senão você não vai ter vontade nenhuma. Isso é dado concreto, tô te falando, vai acontecer. E aí não vai ter sexo e você vai buscar sexo em outras pessoas. E aquelas pessoas vão te dar sexo. Aí você vai ter que assumir com o término do teu relacionamento, com o término da tua família. Às vezes você tem filhos, às vezes você tem uma família muito bem consolidada, vai ter que acabar com tudo isso, porque você traiu tua esposa, você traiu seu marido. Você vai ter muitas situações difíceis que você vai passar financeiramente. Aí você vai, através da pornografia, através do sexo no casamento, vocês entraram no casamento, não fizeram sexo, você teve o adultério, e do adultério você tem que colher as consequências do adultério, e aí você vai colher, vai plantar o que colher, porque você plantou adultério, você vai colher adultério, e aí você vai ser traído, aí vai acontecer um monte de... Meu Deus, gente, nem queira saber o final disso. Pensa nas consequências disso. Pensa. A questão do aspecto psicológico que é afetado na nossa vida.
Dependência e vício. A pornografia vai estimular o estímulo de recompensa, de dopamina do teu cérebro. E isso vai fazer com que você se vicie nisso, a ponto de não largar mais isso. Então, a pornografia é uma droga, gente, tá? A pornografia é uma droga. Ela cria padrões mentais na nossa cabeça a ponto de ser como a droga, como a cocaína, como a maconha, enfim. Então você imagina se isso é tão ruim, por que a gente continua absorvendo para dentro? Esses dias eu falei, minha mãe veio para cá passar as férias e ela tava bebendo na praia e tal. E eu não gosto, na minha casa não entra bebida. E aí ela entrou para dentro da minha casa e eu falei, mãe, olha só, não quero que a senhora se ofenda, mas dentro da minha casa não entra bebida, a senhora tá bêbada. Entra direto pro quarto, toma um banho e eu peço para que a senhora não beba mais. É tudo bem e tal, foi. Na hora de levar eles embora, eu falei, mãe, meu pai tá viciado no álcool. O meu pai, depois que minha avó morreu, tá viciado no álcool. A avó morreu por conta do álcool. O vô morreu, tá quase morrendo por causa do álcool. Por que é que você, sabendo que o álcool tá matando as pessoas que mais te importam, que você mais se importa, por que você tá tomando essa porcaria? Por que você faz questão de beber isso que matou a avó, que tá matando meu pai, que tá matando o meu vô? Por quê? Aí foi ontem ela me ligou e disse que ia parar de beber. Tava parando de beber, que tava tomando suco, que na virada de ano tomou 2 champanhes sem álcool. Gente, desculpa, é que tá resolvendo um problema aqui. Mas isso me deixou muito feliz. Ela teve domínio, ela buscou domínio próprio para conseguir fazer isso. Então, gente, não dá para viver em vício, porque a pornografia, ela não vai te viciar apenas na pornografia, ela vai te deixar viciado em várias vários prazeres momentâneos, dopamina, né? O Reels, o TikTok, tem gente que fica 1 hora, meia hora, quando vê, passou 10 horas no TikTok e não fez nada, não foi produtivo. A perca de produtividade também está assimilada à pornografia. A desconexão com a realidade, você não vai ter conexão com a realidade, você vai ser uma pessoa que não vai aproveitar os momentos, porque o consumo constante distorce a visão do sexo, dos relacionamentos e da intimidade, criando expectativas irreais. Então, desconexão com a realidade, você não vai ter um sexo abençoado com a sua esposa. Como eu te falei, se você está fazendo antes do casamento, no casamento você não vai ter. Você não vai ter, porque muito homem quer fazer com a mulher, com a esposa, aquilo que está sendo feito lá no filme pornô. Não existe isso. Não existe. Aquilo é um filme, aquilo lá é encenação. A realidade é totalmente diferente. Ansiedade e depressão, porque a exposição contínua vai aumentar os níveis de ansiedade social e depressão devido ao isolamento e baixa autoestima. Você vai estar com a autoestima baixa, você vai estar se isolando, e aí a depressão e a ansiedade vem com força, e você é dominado pela ansiedade e depressão, e muita gente acaba se matando por conta disso. Tá? Wilson, mas eu não estou nesse nível. Deixa eu te falar, é isso que vai acontecer, em algum momento isso vai acontecer, me ouve. Wilson, mas eu só me masturbo algumas vezes, eu só assisto 2 vezes por semana. Dessas 2 vezes por semana vai se tornar 3, e 4, e 5, e 6, e 7 vezes ao dia. E você vai se isolar, e você vai sentir culpa, e você vai sentir vergonha, e você vai ficar sozinho, e você vai ter essa conexão com a realidade, você não vai ter essa conexão emocional com você mesmo, você vai perder a identidade, vai acontecer isso com você, então por favor, para. Para com isso. Wilson, falar parar, para mim eu falo, porque eu não quero mais, mas eu não estou conseguindo. O que eu estou te falando? Eu estou te dando as consequências. Então, as consequências para você largar da pornografia é o necessário, é o essencial para você largar realmente. Provérbios 18, 14 diz: O espírito firme sustenta o homem na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem vai levantar ele? O espírito forte, aquele que está buscando o princípio da evolução espiritual, está cumprindo os princípios que eu passei para vocês, fica um espírito forte. Então ele vai vencer a pornografia. Se você cumpriu com tudo que eu estou te falando, o teu espírito vai ser fortalecido de tal maneira a ponto de você largar essa enfermidade que é a pornografia. Mas se você não cumprir com nada do que eu falei, se você não fazer nada do que eu falei, se você não cumprir com os princípios, se você não escutar o que eu estou te dizendo aqui, ninguém vai te levantar, porque o teu espírito vai estar abatido e ninguém vai te levantar. É o que Salomão disse, então eu não vou questionar. O espírito firme cura a enfermidade, mas o espírito abatido, quem vai levantar? Ninguém vai levantar. Então, se o seu espírito estiver abatido, pornografia, vícios,
mentira, fofoca, uma vida que não é sua. Vários fatores. Se você estiver vendo isso, nada vai te levantar, mas a pessoa que busca evolução espiritual, cumpre aquele princípio que é importantíssimo, vai ter o espírito forte a ponto de se curar dessa enfermidade, tá bom? Então, gente, a gente está indo para 30 minutos de aula e tudo que eu falei aqui para você é algo muito importante. A pornografia vai destruir a sua vida, a pornografia ela não vai ser aquilo, não vai ser algo bom, e a solução disso é confessar. Wilson, tenha vergonha. Tenha vergonha da sua vida daqui 10 anos se você continuar com a pornografia. Confesse a pornografia. Não tenha vergonha. Mais uma vez, tenha vergonha da sua vida daqui 10 anos se você continuar com a pornografia. Isso não pode continuar na sua vida. Isso tem que cessar hoje. Busque confessar isso para alguém, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja. Confesse e peça ajuda. Se você tem condição, vai para um psicólogo, para um terapeuta. Se você não tem, vai para o teu pastor da igreja, ele vai te ajudar. Ele não vai te julgar. Até porque se ele se julgar, ele é pior do que qualquer outra pessoa. Ninguém pode julgar. Ele tem que te ajudar, ele tem que te dar aquilo que você precisa. Tá bom? Então eu quero orar por você. Essa aula é uma aula que tem que ter uma oração muito importante. Então eu quero que você feche os olhos e eu vou orar. Meu Deus e meu Pai, te rendemos graças porque o Senhor é bom e nos ouve. Depois de 30 minutos de falar em relação às consequências da pornografia, falar a solução que é confessar o Senhor, mas confessar outra pessoa também. Não deixe com que essa pessoa confesse para qualquer pessoa também. Tem que confessar para pessoas que são líderes, para pessoas que têm uma vida íntegra, para pessoas que têm uma vida justa e não pessoas que têm uma vida pior do que a dela. Porque não vai adiantar de nada. É como falar, é como entregar a responsabilidade desse pecado na mão do tolo, que foi o que a gente falou na aula de responsabilidade. Então, se eu entrego essa responsabilidade na mão do tolo, eu estou tomando veneno. Eu estarei tomando veneno. Então, que ela saiba para quem ela vai falar, que seja para um pastor, que seja para um líder, que seja para um mentor, que seja para um terapeuta, para um psicólogo. Mas, Pai, que ela confesse e veja o quanto, depois que confessar, o peso da culpa, da vergonha, tudo vai mudar. Tudo vai sumir, o fardo vai ficar leve, a autoestima vai aumentar, as consequências da vida, ela vai colher as consequências igual. Ela não for, Deus, o Senhor é tão justo que o Senhor faz com que todos colham as consequências dos seus atos. Mas, Pai, dá um pingo de esperança para ela e mostra como é a vida sem essa porcaria, sem essa maldição. Que a partir de hoje muros sejam levantados ao redor da vida dela, para que o domínio próprio seja estabelecido e para que nenhum vazor entre na vida dela, para que nada, nenhuma tela de celular, nenhum gemido no ouvido dessa pessoa entre no coração, para que ela seja limpa e purificada disso. Pai, repreende toda a seta do inimigo, porque o inimigo vai lançar setas no celular, vai lançar menina rebolando na frente, vai lançar homem sem camisa, vai lançar algumas coisas pornográficas no celular, mas que ela, quando vê isso, ela coloque o não interesse e ela comece a se livrar disso, que ela tenha domínio próprio a ponto de chegar nesse ponto. Em nome de Jesus eu oro e consagro a sua vida ao Senhor e consagro as suas decisões a partir de agora nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que você vai mudar, eu tenho certeza que eu não falei 33 minutos aqui para uma pessoa que não vai praticar isso. Você vai confessar, você vai fazer aquilo. Se você quiser confessar para mim, eu vou te ajudar. Me manda uma mensagem, vocês têm meu número, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar com isso. Que eu tenho certeza que quando você confessar, muita coisa vai melhorar na sua vida de imediato. Um beijo no seu coração, que você seja liberto disso, em nome de Jesus. Amém.